Bom, olha só, galerinha. Se eu falo energia interna, tu supõe que ela está dentro do corpo, concorda comigo? Mas tu imagina um bloco de aço sólido, maciço, sem parte oca. Os átomos estão vibrando. Porque se tem temperatura, está vibrando. Temperatura média essa vibração. Se esse bloco de aço estivesse aqui na nossa frente, estaria a 20 e poucos graus. Então, esses 20 e poucos graus mostram que os átomos estão vibrando um pouquinho. Concorda comigo? Se as partículas desse corpo estão vibrando, elas têm energia armazenada nelas. E já que essa energia está dentro do corpo, eu chamo de energia. Essa energia interna, ela também pode ser chamada de térmica. Afinal, essa energia não vem da agitação das moléculas. Então a gente só chama de energia interna para lembrar que ela está dentro do corpo, que ela está armazenada na própria estrutura do corpo. Então o que contém mais energia interna? 1 litro de água a 20 graus ou 1 litro de água a 80 graus? 1 litro de água a 80 graus tem mais energia interna, afinal tem mais energia térmica, né? E essa energia térmica está dentro do corpo, então a gente pode chamar ela de interna, não tem problema nenhum. Quando nós evoluirmos o nosso estudo para a termodinâmica, nós vamos aprender como é que os motores funcionam. Nós vamos entender como é que é a estrutura de funcionamento dos motores. Aí nós vamos precisar definir melhor essa energia interna. Mas por enquanto tu pode lembrar que ela está relacionada com a energia térmica, com a energia da vibração dos átomos, a energia da temperatura. O que teu coração fala quando a gente diz está em equilíbrio térmico? Isso. Este objeto e este objeto estão em equilíbrio térmico. Mesma temperatura, tu bota o termômetro num, bota o termômetro no outro, dá o mesmo resultado. Ou seja, estar em equilíbrio térmico é ter a mesma... Nada demais, só que para não falar a temperatura está igual, aí tu fala de maneira elegante, entrou em equilíbrio térmico. Tá? É uma frescurite aqui então. O que significa equilíbrio térmico? Significa entrar na mesma temperatura. E olha que legal, estou tomando meu café de manhã bem quente, e aí pau, me atrasei, larguei o café e saí. Aí eu volto na hora do almoço. O que eu percebo com o café? Está gelado, é isso? Ah, entrou em equilíbrio térmico, está começando a usar os conceitos aprendidos, tá vendo? É isso aí, cara. O cara tem a aula para tentar usar o conceito na sequência. Por que a gente diz que ele está gelado? Porque comparado com o que ele estava antes, ele ficou mais frio, mas na verdade ele está na temperatura da tua cozinha. Certo? Ah, lógico, já que ele perdeu energia. Por que ele perdeu energia? Porque o calor flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, legal. Aí tá no final de semana tomando aquele suquinho gelado. Suquinho. Bem gelado o suquinho. Aí adormeceu no sofá. Tomou muito suco, adormeceu. Aí sobrou um pouquinho daquele suquinho gelado lá. E tu acorda aquele gosto na boca, né? De cabo de guarda-chuva. O que aconteceu com o suquinho que estava gelado outrora? Ah, agora já ficou elegante. A maioria diria, tá quente, professor. Tá quente, na verdade, em relação ao suco original. Mas ele está na mesma temperatura do café, se tiver um copo de café que estava quente ali do lado. Porque entrou em equilíbrio com o ambiente. Concordam então que deve existir uma lei natural? Uma lei que diz que os corpos devem entrar com o passar do tempo. Então não é normal tu pegar um corpo que estava jogado no ambiente e medir a temperatura dele e dar alterada do resto do ambiente. Não faz sentido? Olha que interessante. Eu olho para a maçaneta da porta e encosto nela, e encosto na madeira, dá a sensação de que a maçaneta é mais gelada. Mas não faz sentido, porque elas estão ali há dias, elas devem estar em equilíbrio térmico. Quando tu encosta no alumínio e encosta no vidro, dá a nítida sensação de que o alumínio... Mas não pode, eles estão ali há décadas, talvez. Décadas talvez não, talvez seja trocado, mas estão ali há anos já. Eles devem estar em equilíbrio? Então tem alguma coisa que me ilude quando eu boto a mão nos objetos. Concordas? Então não adianta usar tua mão como termômetro, tu erra toda hora. Afinal, o metal, ele rouba o calor com mais velocidade do que o vidro ou a madeira. Então quando eu encosto no metal, eu tenho a falsa sensação de ele estar mais frio. Mas se eles estão ali há dias, a tendência é que eles estejam em equilíbrio térmico. Show de bola. Então, além de saber que equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura, nós sabemos que os corpos tendem a atingir o equilíbrio térmico. Certo? Por que não entra o equilíbrio térmico com o ambiente, então? Porque tem uma energia vindo aqui, né? Tem alguma coisa acontecendo e tem energia sendo transformada no meu corpo através da alimentação, né?
Mas se de repente meu organismo para, depois de algumas horas, eu estou gelado, né? Inclusive rígido já devido à rigidez cadavérica que faz com que os músculos fiquem travados, né? Show de bola. Aí o cara vai ter que ir lá colocar o cadáver no caixão, você tem que esquentar o cadáver para poder acomodar ele, né? Bizarro isso, né? Esquece, viajando. Ô galerinha, a lei zero, a lei mais idiota. Tá? Não magoa, tá, cara? Não magoa porque é assim a vida. Às vezes a gente precisa organizar a vida mesmo nas coisas mais simples. Aqui eu tenho 3 objetos. Eu vou lá, meço a temperatura desse com um equipamento chamado termômetro, aí deu um valor X. Eu meço a temperatura desse com o termômetro, deu o valor X. Eu posso afirmar que esses caras estão em... Oh, que bonito. Abandonei esse cara num recipiente totalmente isolado do ambiente, quer dizer que a temperatura dele vai se manter X. Tudo bem? Peguei este outro corpo, medi a temperatura dele, deu X. Eu medi a temperatura desse, deu X. Eu posso concluir que os dois estão em... Mesmo sem nunca ter estudado esses 2 corpos ao mesmo tempo, devido ao estudo que eu fiz anteriormente, eu posso concluir que os 2 estão em... Meu Deus, que óbvio. Aí assim, às vezes o cara fica, pô, eu quando eu li essa lei, eu fiquei idiota, quem é o babaca que ganhou crédito por essa lei? Mas é que na verdade, para a gente caracterizar algo como ciência, cada regra usada no processo tem que estar claramente definida. Então um cara chegou e disse, olha, se a gente tem o corpo A e B em equilíbrio térmico, e o corpo B e C em equilíbrio térmico, eu concluo que o A e o C estão em equilíbrio térmico, e isso é óbvio. Mas é uma lei, até essa coisa idiota é mostrada como uma lei. E a gente vai usar esse raciocínio sempre que possível, já que ele é um raciocínio bem simples. Legal! Começamos a discutir aqui sobre termologia, que é uma ciência bem abrangente, tá galera? E agora eu vou me especificar um pouco e falar com vocês sobre termometria. Ou seja, vou bater um papinho com vocês de como é que começou essa história de medir temperatura. Aguenta firme, querida, aguenta firme. Ó, a galera começou a perceber, imagina, o cara lá fabricante de cachaça, de alta qualidade. Porque me parece que cachaça pode ser mais caro que o uísque às vezes. Tem garrafa de cachaça que custa 500, 1000 reais. Aí o cara percebe que a garrafa de cachaça, preciosa cachaça, está num certo nível e é uma fechada e guardada numa região específica do bar do sujeito, afinal ele gastou milhares de reais para comprar essa cachaça. Incrível. E aí ele percebe de repente um inverno muito, muito frio, ele vai conferir a preciosa dele e, meu Deus, o volume da cachaça está menor. Diminuiu o volume da minha cachaça, eu não tomei essa cachaça, está lacrada. O que aconteceu? E aí ele fica preocupado, alguém está roubando a minha cachaça, ele continua monitorando o nível da cachaça. E chega o verão, e quando ele percebe, meu Deus, o volume da cachaça aumentou. Tem alguém me sacaneando, estão tomando a minha cachaça, estão botando água dentro, o cara poderia pensar. Mas ele verifica o lacre da cachaça e ele percebe que está vedado, lacrado, perfeito como comprado. O que a gente pode concluir? Se nós sabemos que temperatura mede a agitação das moléculas, quer dizer que no inverno as moléculas começaram a vibrar menos e ocupavam menor espaço. No verão as moléculas vibravam um pouquinho mais e ocupavam um espaço um pouquinho maior. Por isso as diminutas variações do nível de cachaça na garrafa. Talvez ao perceber algo desse tipo, um cara mais curioso pensou, já que a mudança de temperatura gerou uma mudança no nível da cachaça, eu vou fazer uma mega garrafa de cachaça e vou fazer o contrário. Pelo nível da cachaça eu vou dizer que temperatura que está. Concorda comigo? Assim o cara olhar o bar e ver que a cachaça diminuiu de volume, ele já pode concluir, está frio. Se ele vê que a cachaça dele cresceu de volume, ele conclui, esquentou. Concorda comigo? É assim que funcionam os termômetros. Todo termômetro funciona assim. Tu pega um líquido, joga num caninho bem fininho, e aí medindo o quanto ele dilatou, o quanto ele encolheu, tu diz que temperatura tem. Todo termômetro que a gente usa na nossa casa geralmente tem esse princípio. Por isso que quando bota gás no carro, quando está mais frio, entra mais gás? Claro, porque mais frio o gás ocupa um espaço menor. É bem isso mesmo. Ótima colocação, parabéns. Galerinha, isso vai ficar bem claro na termodinâmica, tá? Quando a gente fizer o estudo dos gases, isso vai ficar bem claro. Mas tem a ver com o que a gente está vendo, parabéns. O primeiro cara que criou uma maneira mundialmente famosa de medir temperatura foi o tal de Fahrenheit. Aí ele fez um tubinho de vidro bem fininho e um bulbo bem grande, porque assim ele coloca um monte de líquido ali. E se esquentar um pouquinho,
como o gargalo da garrafa dele é fininho, vai subir bastante ou vai descer bastante. Por isso que os termômetros de bulbo têm essa configuração. É um vaso capilar ali dentro e aqui dentro um bulbo cheio de líquido. Por que chama vaso capilar? Fino que nem um fio de cabelo. Show de bola, obrigado. E aí, né, botou a mãozinha ali, as moléculas se agitam, ocupam mais espaço e como esse caninho é fininho, o líquido sobe. Tudo bem? O Fahrenheit, quando criou a escala dele, Fahrenheit, ele falou assim, ó, meu corpo 100 graus. Ele chutou, meu corpo é 100. Ele falou, meu corpo vai medir 100. Eu gosto do número 100, é um número bonito, é 100. E ele pegou um balde, botou água, pegou um pouco de neve lá do quintal dele, nevava, botou umas pitadas de sal, misturou e disse 0. E nasceu a escala Fahrenheit. É assim, exatamente assim. Fahrenheit disse que uma mistura de água, gelo e sal num balde na casa dele era 0. E disse que a temperatura do corpo dele era... E criou a escala dele. Eu te pergunto, será que é fácil verificar um termômetro em Fahrenheit se ele está funcionando adequadamente na tua casa? Não. A primeira parte é fácil, bota no sovaco, espera, se tu não estiver doente, 100. Tá normal, né? Mas e como é que tu vai medir o 0? Quanto de água, quanto de gelo e quanto de sal o maldito Fahrenheit usou? Concordas que esse segundo ponto fixo dele é uma merda? Ele deu um chute ali. A galera na época gostou, não tinha como medir temperatura, o cara inventou. Então todo mundo media temperatura com a única maneira de medir temperatura que existia. A ideia do Fahrenheit. E até porque para saber se a pessoa está doente é show, né? Acima de 100 está um pouquinho quente, abaixo de 100 está um pouquinho frio. E aí pode controlar a temperatura da pessoa. Mas a ideia dele não foi tão boa. Mas aí um outro cientista teve uma ideia muito melhor. Ele disse assim, ó, água congelando. 0, obrigado. Água fervendo. Então ele inventou uma maneira de medir temperatura muito mais intuitiva. Será que é fácil verificar um termômetro em Celsius funcionando na tua casa? É só medir a temperatura de água congelando e a temperatura da água fervente. Se não der 0 e 100, teu termômetro está ruim, manda regular. Não vai pegar aquele termômetro de medir temperatura e botar na água fervente, bicho, pelo amor de Deus. Vai espalhar mercúrio para tudo que é lado na tua cozinha, então vai ficar puta da cara. Aquele termômetro só vai a 40 e poucos graus. Ninguém vai chegar a 100 graus Celsius, pelo amor de Deus, a pessoa está cozida já, né? Passou de 43, a pessoa vai morrer, não adianta. Tá? Então a gente só mede até 40 e poucos, até a pessoa morrer, depois não precisa mais. Sabe? Faz sentido, né? Mas se tu tem um termômetro que vai de 0 a 100, é fácil ver se ele está regulado na tua casa? Ridículo, pega um copinho, bota umas pedrinhas de gelo, começou a derreter. Se não der certo, tá errado. Bota a panelinha na água, no fogão, a aguinha começou a ferver. Bota o termômetro, se não der 100, manda regular. Tá errado. Tu entende por que a escala Celsius se espalhou mais pelo mundo do que a Fahrenheit? Porque a sacada do cara, os pontos fixos escolhidos pelo Celsius foram muito mais legais. Beleza? Mas o Ninja Mutante Power Plus não foi o Celsius, não. O cara Ninja Mutante Power Plus foi o Kelvin. O Lord Kelvin. Esse cara teve uma puta de uma sacada para medir temperatura. Só por curiosidade. O 0 Celsius é 32 Fahrenheit. Ó. Quer dizer que aquele balde com água, gelo e sal estava abaixo de 0. Na temperatura em Celsius, né? Certo? Por isso que 0 Celsius dá 32 Fahrenheit. Ou seja, o 0 Fahrenheit é abaixo de 0 Celsius. Tudo bem para vocês? E os 100 graus Celsius é 212 graus Fahrenheit. Ô, professor, eu vou ter que decorar, que nem tu fez, eu vou ter que decorar isso. Só se for fazer medicina ou direito ou engenharia civil na UFSC. Se for fazer qualquer outro curso, não precisa decorar. Só se for fazer um vestibular realmente competitivo fora, né, na nossa região. Senão não precisa decorar. A UFSC ela fornece a tabelinha pronta já, então tu não vai precisar decorar. Mas tu vai fazer medicina na UFSC, mesmo que a UFSC não peça, tu não ter decorado isso é só sinal de que tu não está competente o suficiente para passar no vestibular. Não é que ele vai te perguntar. Mas eu não imagino alguém passando em medicina na UFSC sem ter decorado que 212 graus Fahrenheit é 100 graus Celsius. E não é que ele ficou em casa decorando, né, gente? É que ele fez 150 exercícios desse tipo. Aí lá no 30º ele já sabia de cabeça, ele não olhava lá na tabelinha quanto é que era. Por isso. Ninja ou Kelvin? Temperatura média. Agitação das moléculas. Maior a temperatura? Menor a temperatura? Menor a agitação. Então, quanto menor a temperatura? Então, é natural supor que cada vez menor a temperatura?
Então é natural imaginar que chega uma hora que para de vibrar. Ninguém tinha pensado nisso antes, mas o Kelvin, filosofando, viajando na maionese, pensou: se temperatura média é vibração, chega uma hora que a vibração é tão baixa que a vibração acaba. Ele passou meses fazendo experimentos para tentar descobrir qual era a menor temperatura que existia. Um trabalho complexo, difícil de explicar. Mas esses experimentos determinaram qual era a temperatura menor que existia, de acordo com ele, né? Ele percebeu que a menor temperatura que existia era menos 273 graus Celsius. No início a galera, Fahrenheit, cala a boca, aliás, desculpa, Kelvin, Lord Kelvin, vai puxar o saco da rainha, vai, cara, pelo amor de Deus, por que não pode esfriar mais? Tu tá louco? E ele argumentava, ué, temperatura não mede a vibração? Chega uma hora que a vibração acaba, se a vibração acaba a temperatura é zero. Mas a comunidade não aceitou não, a comunidade falou, não, esse Kelvin é uma vaca, nada a ver. Hoje, é 1700 e pouco, tá? Que ele fez esse estudo. Hoje nós sabemos o cara estava certo. Deus colocou um limite para resfriar os corpos. E menos 273,15, mas não precisa o 15 aqui no ensino médio, tá? Menos 273 graus Celsius é a menor temperatura que existe. E o Kelvin agora teve uma sacada fenomenal. Já que essa é a menor temperatura de verdade, nada mais justo que chamar ela de zero. Aí eu boto o meu nome ainda, Zero Kelvin. Quer dizer, a galera botou depois o nome, né? Ele não chamava de... Ele não era assim tão egocêntrico. Agora é o seguinte, ó, qual escala é mais divertida mesmo, qual que é mais prática, a Celsius ou a Fahrenheit? Porque os pontos fixos são mais gostosos de pensar, concorda comigo? Aí o que o Kelvin sacou? Pô, a galera toda do mundo está gostando de usar Celsius. Eu quero que a minha escala seja uma escala legal de pensar como a Celsius. Como o mundo todo gradava da Celsius, ele pensou assim, ó, quando a temperatura chegar em 0 Celsius, quantos graus subiu? Eu vou fazer a minha escala também subir 273 graus. Vai de 0 para quanto? 273. De 0 para 100 subiu quantos graus? 100. De 273 vai vir para quanto? 373. É por isso que 0 graus Celsius é 273 Kelvin. E 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Quando a escala Celsius varia de 0 para 100, 100 unidades de variação. E essa aqui? 100. Então elas são chamadas de escalas centígradas. Nome justo, né? Centígrada. Por que centígrada? Porque tem 100 divisões entre os pontos fixos de ebulição da água e fusão do gelo. A escala Fahrenheit é centígrada? Daqui até aqui tem 180, é uma merda. 180, não é centígrada, é nojenta para pensar. Mas é claro que se tu vai falar isso pro inglês, ele vai querer me dar um tiro na cara. O inglês está a vida inteira pensando em Fahrenheit. Ele chega no Brasil e fala, meu Deus, 30 graus amanhã. Ele acha que vai acabar o mundo, vai congelar. Certo? O cara vai para os Estados Unidos e escuta na rádio, amanhã vai dar 60 graus. Meu Deus, o mundo está acabando. Aquecimento global. Mas não, é porque o cara está anunciando em Fahrenheit. Beleza? E os Estados Unidos também medem em Fahrenheit. Por que os Estados Unidos usam a mesma unidade da Inglaterra? Colonização, pelo amor de Deus. É a história que explica, né? É isso aí, show de bola. Galerinha, até agora nada demais, né? Imaginem que eu mandei construir esses termômetros no grande mestre construidor de termômetros. E eles são idênticos. Tá vendo, né? Idênticos. Não me enrola, é igual. E ó, o líquido termométrico ali dentro, ó, geralmente é mercúrio. Mas pode ser outro, tá? No termômetro de bebê, tu não vai botar mercúrio. Porque você vai comer o termômetro e vai se intoxicar com mercúrio. Aí tu faz com álcool. O álcool é menos agressivo. Então se a criança quebrar, e é uma quantidade diminuta de álcool, né? Mesmo que ela ingerisse aquela pequena quantidade de álcool, não haveria agressão ao corpo dela. Então tu vê, não é sempre mercúrio, que nem o da casa, né? Pode ser um outro tipo de líquido. Eles estão em... o líquido termométrico está na mesma altura, então eles estão em... Muito obrigado. Esse aqui vai medir uma temperatura TF, aquele ali uma temperatura TC, PK de Kelvin, óbvio. Retas paralelas, concordas comigo? As pontilhadas são retas paralelas, né? Cortadas por outras retas. De acordo com o teorema de Thales, nessa situação, esses tamanhos são proporcionais. Eu posso fazer uma proporção, não posso? Eu vou fazer no primeiro termômetro, tu faz nos outros, pode ser? Olha só no primeiro termômetro. TF menos 32. Tu concorda que TF menos 32 representa esse tamanho? Dividido pelo tamanho todo, que é 212 menos
32. Eu fiz no primeiro termômetro este tamanho dividido pelo tamanho todo. Por favor, faça no segundo termômetro, pro Zé. Olha que bonito. Tá muito bonito. O último. É igual. Como muitas pessoas têm dificuldade de fazer essa continha, esse menos esse, dividido por esse menos esse, um colega meu inventou uma decoreba para isso. Ele comparou a pessoa com um termômetro. Ele disse que aqui em cima é a cabeça. Ele disse que lá embaixo é o pé. E disse que aqui no meio é o joelho. Certo? Beleza? É uma piadinha, eu sempre faço essa piadinha. Então olha só, aí ele fez uma regrinha. A regrinha é joelho, pé, cabeça, pé. Não foi o que a gente fez? Joelho, pé, cabeça, pé. E aqui ficou como? E aqui? Isso, ele até faz uma dancinha pra galera. Eu não peguei a parte da dança. Tá? Então, ó, joelho, pé, cabeça, pé. Eu, a primeira vez que falei isso, eu fiquei meio cabreiro. Mas o que me chamou a atenção? Um ano depois, no terceirão, eu ia falar isso, a galera repetia, joelho, pé, cabeça, pé. Eu percebia que se fosse o do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, a galera não ia decorar. E não sei por que o joelho, pé, cabeça, pé impregna na cabeça da galera. Então tem dois termômetros, tu quer comparar os dois, o que tu faz? Acabou. Senhor, eu não gosto dessa tua dancinha, essa tua dancinha é babaca. Aí tu faz outra. Se tu quiser fazer pé, cabeça, joelho, cabeça, faz. Se tu fizer a mesma dancinha em cada termômetro, tá no mesmo. A minha dancinha que eu gosto é o joelho, pé, cabeça, pé, porque aí já fica a letra na parte de cima, tá vendo? Que se tu fizer uma dança maluca aí pode aparecer letra em cima e embaixo e vai te dar complicação. Vamos deixar a fórmula mais bonita. TF menos 32 sobre 180, aquele 180 que eu falei, é igual TC sobre 100, que é igual a TK menos 273. Já que os denominadores são todos divisíveis por 20, eu vou dividir todo mundo por 20. Vai ficar 9, 5 e 5. Esta é a fórmula que tu vai ganhar na UFSC para executar transformações de unidades. Eu faço uma e tu faz 10. Pode ser? Vamos brincar? Essa brincadeira é a mais divertida. Fala aí, qual é a tua curiosidade? Tu quer saber que temperatura é de qual para qual escala? Kelvin para Fahrenheit. Pode ser qual temperatura em Kelvin tu quer saber em Fahrenheit? 35. Temperatura Fahrenheit igual a 35. Ela quer saber em Kelvin. Qual fórmula eu copio, meus amigos? A do TF, já que eu tenho TF. E a do TK, porque eu tenho TK. Concordas comigo? Essa é a primeira coisa que tem que estar atento. Se não falou em Celsius, por que tu vai copiar o TC? Não faz sentido, né? E eu quero ver agora, onde é que vai esse 35? Ah, faz sentido? A temperatura em F vai no TF. É brincadeira, né, cara? Parece piada, mas não, é muito fácil mesmo. É igual a TK menos 273 sobre... Diminui. Tá dividindo, passa... Divide. E menos passa... Matemática básica. 35 menos 32... 3 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Simplifica, dá 1/3, né? O 5 está dividindo, passa multiplicando. E menos passa... Como 5/3 é 1,666, ficou 274,666, o número da besta. Mostrando que está tudo certo. Então, ó, 273,666. Ah, porque da fórmula. Porque 0 graus Celsius dá 32 Fahrenheit, por coincidência. Porque o Fahrenheit criou aquela história do zero idiota, do água, gelo e sal, né? Que é um saco aquilo. Aí o Fahrenheit teve uma ideia melhor. E quando eles foram comparar depois as suas escalas, viram que o 0 de uma era o 32 do outro. Por isso que na fórmula apareceu o 32. Era o joelho, pé, pé. Era o pé do Fahrenheit. Essa fórmula vocês vão ter na prova, tá, gente? Tu só tem que aprender a fazer essa continuação aqui, ó. E tu vê, vocês chutaram valores, aí deu o número do mal ali, ó. Mas não é sempre assim, geralmente é o número do bem, beleza? Ó, uma temperatura importante. Vê aí quanto é que é 36 graus de Celsius para Fahrenheit e de Celsius para Kelvin. Tua primeira tarefa. 36, que é a temperatura do corpo humano, né? Certo? Vai que um dia te brota um termômetro que não está na escala normal e tu tem que saber se tu está com febril ou não. Então é uma temperatura importante a gente ter noção. 36, vai lá.
Todo mundo fazendo a continha. Bota 36 no TC, calcula o TF. Bota 36 no TC, calcula o TK. Não quero ver ninguém parado, hein? Temperatura em Celsius é 36. Calcule nas outras escalas.